Ações. Então eu de novo venho trazer uma informação interessante, venho discutir com vocês aqui. Vamos fazer aqui uma reflexão e um comentário em cima de um assunto importante, né, que é o que eu deveria saber para me salvar, né? O que importa em salvação? O que está dentro desse escopo da salvação, né? O que eu preciso saber sobre salvação, o que importa, o que me leva a isso para a minha salvação eterna, né? Então, assim, esse assunto é muito discutido em basicamente todas as denominações, todas basicamente, né? Até onde não é cristão também se debate, porque algumas pessoas filosofam na questão da eternidade em si, aí todo mundo, enfim, tira as suas conclusões e toca para frente, entende? Então, mas eu acredito que é possível sim você encontrar informações bem sucintas, mas você não vai encontrar nada além do que a Bíblia já te ofereceu, basicamente, né? Hoje, em função de que o mundo está passando aí, se discute muito o que é mais importante. Tem gente pensando em sobrevivencialismo. Assim, onde o sistema que tiver que te apertar, eles vão te atrás de ti, não adianta, entende? Hoje, vamos dizer assim, um satélite bem posicionado pega qualquer canto, tá entendendo? Mesmo se eu estiver dentro de uma mata fechada. Mas não é essa a questão. O que importa é em salvação, em questão de eternidade, né? O que eu vejo assim, ó, estudando aí, vamos dizer assim, um pouco que você tem de contato com a Bíblia, você nota que Deus ele tem alguns parâmetros assim para você se nortear, né? Porque se tu para pensar ali, meditar, refletir, você vai encontrar que se você morrer hoje ou amanhã ou semana que vem, mês que vem, ano que vem, não importa o dia da morte. O que importa é que no momento da morte você estava preparado, vamos dizer assim, para receber a eternidade, certo? E não é todo mundo que consegue alcançar esse estágio aí, enfim. Há uma discussão muito grande nessa questão, mas assim, no final das contas se mistifica demais e você não chega a um determinado ponto e fica uma discussão muito grande, enfim. Como é que eu vou dizer assim? Por exemplo, eu vou botar alguns pontos aqui, eu vou tentar ser sucinto nesse vídeo, né? Hoje até eu tomei só para fazer esse comentário, não quis trazer um estudo aprofundado, coisa do tipo, né? Mas assim, existe um caminho sim, porque o que importa realmente é você estar preparado hoje. Por que se faz um apelo para que as pessoas se preparem hoje? Esteja hoje, faça uma decisão hoje, porque daqui uma hora, amanhã, não se sabe o que vai acontecer com a sua vida e você, enfim, pode ser levado de qualquer forma, enfim, seja qual for a tragédia, enfim, geralmente da tragédia, do desastre, o medo, não só o despreparo, mas eu digo o medo em si, pela circunstância daquele momento, te leva, você não pensa em nada naquela hora, você só pensa... você fica paralisado diante das circunstâncias, da situação que você está naquele momento e, enfim, eu acho que só se pode contar momentos antes disso, né? Porque, basicamente, a hora que chegou a tragédia, segundos antes, a tua mente paralisada já te levou para muito longe daqui, né? Mas, enfim, não é a questão para discutir agora sobre isso aí, né? Mas, assim, existe um ponto, sim, e... O Novo Testamento direciona muito esse pensamento. Se você for olhar para o livro de João, capítulo 15, onde fala da videira verdadeira, você vai encontrar, não digo uma analogia, mas você vai encontrar um contexto fantástico do que é ter vida, certo? E eu digo vida em abundância e na eternidade. Você já pode viver essa vida eterna aqui, que nem eu digo para algumas pessoas, vou fazer 43 anos. Mas eu estou fazendo os 43 anos já participando do início da eternidade, né? Ainda que eu possa ser levado em algum momento, mas eu creio sim e quero estar lá na eternidade. Nós precisamos estar trabalhando com isso e precisamos ter essa certeza, porque do contrário, enfim, eu acredito que pode ter alguma coisa errada e a gente precisa refletir e entender talvez quais são os pontos que estão errados na nossa vida, né? Para que a gente possa entender que
não há solução para mim, certo? Então, mas assim, a Bíblia te leva assim a esse esclarecimento, né? Inclusive nós vamos ter outros vídeos bem específicos sobre isso, daí eu vou poder detalhar, ter livros bíblicos, textos, passagens bem embasadas, né? Com questões específicas também, né? E hoje quero fazer só um comentário sobre essa questão, porque eu converso com algumas pessoas de vez em quando e o tema sempre volta. Volta porque é do interesse de todos saber, diante de algo muito grande e que possa acontecer e que a gente venha a ser levado, o que eu precisava saber que era importante para a minha salvação naquele momento e eu não fiz, não estava preparado, achava que era uma coisa mais lá para frente e aconteceu antes do esperado, certo? Então, assim, é lógico que eu vou recomendar a pessoa começar pela Bíblia, certo? Então, é lógico que eu vou recomendar começar por ali. E logicamente depois eu vou buscar pessoas que também têm o mesmo pensamento e que eu possa discutir com elas sobre a questão e a gente pode se aprofundar, né? E de repente até descobrir a literatura de pessoas que também têm aquele embasamento e vamos ver o que o estudo e a pesquisa, a investigação levou também a compreensão desse assunto, né? Então, material tem para a pessoa tirar uma conclusão, sabe? Dificilmente você vai dizer que não tem como saber. O que existe hoje é uma mistificação muito grande das coisas de Deus, que a pessoa fica confusa. O fato do estudo da profecia, por exemplo, você pode cair aí dentro de um contexto onde você só estuda, pesquisa, investiga profecia, acontecimentos, escatologia, mas você não tem tempo com Deus, você não tem aquele tempo de qualidade onde você toma com Deus ali para a tua vida, para a tua qualidade de vida, principalmente da tua vida espiritual, certo? Então, assim, no livro de João, 1 João, tem várias passagens e logicamente eu não vou passar essas passagens agora porque nós vamos ver um estudo específico sobre essa questão. Hoje eu quero fazer um comentário, né? E refletir um pouco em alguma coisa que eu tenho aqui que eu vou mostrar, certo? Eu gostaria de fazer a indicação, hoje, a indicação de 4 livros muito interessantes, muito bom e que pode te levar a uma compreensão aí sobre essa questão. E eu tenho certeza que você vai chegar em um denominador comum nesse assunto comigo e com você, vamos dizer assim, né? Eu tenho alguns livros para indicar, logicamente que eu vou preferir que você busque primeiro a Bíblia e seja qual for outra literatura que venha indicar, ela tem que ter um parecer de acordo, né? Então não pode haver essa controvérsia assim tão grande que, né, enfim, vai atrapalhar cada vez mais o teu caminho aí, certo? Então assim, tratando desses assuntos, o primeiro que eu poderia indicar dentro de uma literatura cristã é o livro Caminho a Cristo, por exemplo. Eu tenho um exemplar aqui, que é este livro azulzinho aqui, por exemplo, Caminho a Cristo, certo? Mas esse livro, ele também pode ser adquirido na forma digital, tem para baixar na internet, é fácil eu posso colocar o link depois abaixo aí no vídeo, não sei se vai ser do interesse dos amigos aí, de irmãos que queiram ler esses livros que eu vou apontar, certo? Mas eu, de qualquer forma, eu vou deixar o link para aquele que tiver interesse em buscar. Então, assim, ó, informação, conhecimento sobre o assunto vai do teu interesse, certo? Então, assim, o livro Caminho a Cristo, eu posso citar aqui, por exemplo, no conteúdo que tem dele aqui, são 13 capítulos, e já no primeiro capítulo tem aqui falando sobre o cuidado de Deus, o segundo capítulo, a ponte sobre o abismo, depois mudança de rumo, abra o coração a Deus, consagração. Dentro do termo consagração vai ser interessante porque tu vai encontrar um caminho consolidado nessa questão da tua santificação, porque lógico que está em jogo sim a tua vida, e essa questão de consagração, santificação, ela é o processo aí que vai te levar para esse caminho da eternidade, certo? Mas
tem um ponto, né? A questão é uma coisa é você se encontrar diante do fato de que tu precisa de uma vida para uma questão de santificação e tal, uma consagração. Mas existe estágios, né? No primeiro estágio existe sim a informação de que você pode obter uma resposta hoje, no dia de hoje, positiva, com relação a essas coisas, né, que vão te levar à eternidade, certo? Existe essa resposta sim para o dia de hoje. Uma coisa é a tua santificação, tua consagração dentro de um tempo aí que se trata da tua vida diária, do tempo, né? Mas existe sim o primeiro estágio da informação, da aceitação, né? E de como você vai engolir isso aí e vai, né? Vai trabalhar essa questão, ok? E continuando aqui, por exemplo, tem o capítulo que fala um direito seu, a obediência é um privilégio, crescimento em Cristo, atividade e vida, o Deus que eu conheço, o privilégio de falar com Deus, expulse a dúvida e regozijo no Senhor. Então, quer dizer, isso aqui, dentro dessa literatura você vai encontrar bastante conteúdo que vai te levar para o conhecimento desses aspectos aí de tua salvação, certo? Depois também temos um livro que diz assim, ó, o título dele é muito curioso, que ele diz, ó, Como Tornar Real o Cristianismo, que é enfim, ele foi publicado, que ele foi traduzido e tal, né? Tem, por exemplo, aqui, ó, no conteúdo dele aqui, ó, a pergunta mais importante já feita, o bom combate da fé, como encontrar a Cristo, o verdadeiro e falso arrependimento, né, uma receita espiritual, a paciência de Deus, operando sua própria salvação, o que eu renuncio, as coisas pioram quando tentamos e como lidar com a tentação. Sabe, essa parte de como lidar com a tentação, a Bíblia dá vários caminhos aqui e nós, em algum ponto, você vai entrar na questão da lei e graça. Você precisa entender isso aí, a Bíblia te leva a essa compreensão, né? E hoje até existe uma discussão muito grande, né, nesse ponto, porque uns dizem que você precisa guardar os mandamentos para se salvar, outros vão dizer que a tua salvação é pela graça e tal, e vai eliminar os mandamentos e tal. E aí depois você pode encontrar também o contexto, mas é que eu digo, quando você lê, quando você estuda, você vai encontrar o contexto aí. Você precisa ter essa noção por ti mesmo. Entende? Você vai encontrar, por exemplo, que é a graça que te salva, porque é de graça, porque não há mérito em nós para essa salvação. Você vai encontrar lá que é só mediante a graça de Cristo, né, pelo que Ele fez por nós e por nossa aceitação do sacrifício dele, do sangue dele derramado para salvar nossa natureza, porque nossa natureza não tem como salvar desse corpo, dessa morte, desse corpo que nos leva em direção à morte. Então é a graça de Cristo que salva, mas em algum ponto também diz que isso é pela fé e que a fé não anula os mandamentos de Deus, quer dizer, antes tu confirma ela. A nível de entender assim o que está certo e o que é errado, qual é o caminho de justiça, né? Quer dizer, quando você mente, você entende? Está lá no decálogo lá e tal, quando você rouba, quando você adultera, está tudo lá. Então, quer dizer, você não faz a prática em si, por respeito a Deus, por amor a Deus, você está abaixo da graça e você está acima da lei, certo? Então, não é a lei que te salva, você entende? Porque é a graça de Cristo. Enfim, esse é um tema compridinho e a gente pode entrar em outro aspecto aí, tal, dessa mensagem, em outro momento, um outro vídeo bem específico sobre essa questão de salvação que vai entrar isso aí, certo? Então essas literaturas que eu estou apontando vai mostrar esse caminho, vai te fazer você ter esse entendimento, mas logicamente sempre tendo a Bíblia aí como um parâmetro, né, a linha dorsal do assunto, né? Os comentários à parte, enfim, aí você tem que decidir. Não adianta, ainda que eu te diga aqui como é que eu acho que deve ser, porque eu estou lendo aqui e tal. Não adianta, eu acho que você tem que fazer e conferir tudo para verificar se é verdade ou não. Ainda que seja o pastor formado pela Universidade Mundial, não interessa.
você tem que pegar, não, legal, pastor, você falou tudo aqui, achei muito bonito, tá? Mas agora eu vou pegar tudo que tu me passou aqui, eu vou dar uma conferida para ver se isso aí é assim mesmo, tá? Depois a gente se fala, é uma coisa mais ou menos assim, você vai ter que conferir, entende? Porque pode que uma hora um satanista venha disfarçado de pastor, faz tu engolir um monte de coisa, tu simplesmente aceita e achou que estava tudo bonito, que estava tudo certo, e pois é, tudo certo, tá perdido e tá tudo certo, certo? Então é mais ou menos por aí. E assim, depois, é uma outra literatura aqui bem interessante, tem um livro que se chama O que Devo Fazer para Herdar a Vida Eterna. Esse tema é bem interessante porque cai dentro desse escopo aí, né? Quem escreveu foi Margaret Davis, esse livro foi traduzido pelo Sérgio Osório, isso aqui foi o tradutor Sérgio Osório, 10 de novembro de 2020. Esse livro é recente, tem vários temas aqui nos capítulos, muito bom, vai embasar bastante coisa, que vai trazer coisa da Bíblia e vai te levar aí, te sugerir para um conhecimento que você deve verificar, e eu acho que ele é verificável, você precisa ter conhecimento disso aqui para você fazer a comparação, dar uma olhada na Bíblia e verificar, porque tem, entende, o entendimento sobre esse assunto, e tem vários, você pode olhar aqui nesse sumário aqui, no índice, tem muita coisa interessante aqui, só os títulos já chamam a atenção, né? Esse livro é recente, pode ver que tem muitos títulos aqui no índice, né? E é bem interessante. Esse aqui eu tenho só na versão digital, o único que eu mostrei aqui, que foi o Caminho a Cristo, eu tenho, mas tem ele na forma digital. Depois o Como Tornar Real o Cristianismo também tem em livro e tem na forma digital. E esse O que Devo Fazer que Perder a Vida Eterna também é interessante, né? E ele tem a venda em papel também. Eu vou deixar depois o link na descrição, o pessoal dá uma conferidinha. E tem o livro aqui também, Tocado por Nossos Sentimentos, certo? Que ele também tem, vamos dizer assim, bom senso e é coerente com essas outras literaturas aqui que eu falei. Juntamente com a Bíblia você vai ver coerência no material, na explanação dos assuntos e tal, certo? E é interessante aqui, esses livros eles vão falar, vão abordar também a questão da natureza de Cristo e como isso faz diferença para nós hoje e tal. Vai tratar um pouquinho da divindade, vai tratar da questão do pecado, como é que a gente trabalha essa questão aí, né? Então eu acho que vale a pena muito você investir tempo nessas literaturas aqui, né? E com isso você vai tomando tempo na presença de Deus e conhecendo do caráter de Deus, porque o que acontece? Geralmente a gente diz, olha, o que a gente vai levar daqui, a gente não vai levar nada dessa terra, a gente vai levar somente o caráter. Aí tem gente que pensa assim, vou levar o meu caráter, né? Eu sou bom, eu faço as coisas, né? Então, só que é o seguinte, é o caráter de Cristo espelhado na gente, que é o passaporte para a eternidade, certo? Então, não é o nosso caráter moldado ao nosso jeito. Sabe quando a pessoa teima e diz assim, não, eu vou fazer do meu jeito, eu sou assim e não mudo. Pois é, não muda e fica aí também, né? Não vai a lugar nenhum. Então, quer dizer, o caráter de Cristo, sim, é o que vai ser levado daqui e exige de nós algo tremendo que muitas pessoas vão ficar realmente receosas de saber se realmente podem fazer isso pela vida delas mesmas. Eu acho que é possível e tem um caminho, só a pessoa... Esse caminho não existe assim como é que eu vou dizer, um material dizendo na íntegra, passo a passo, como é que você vai fazer. A Bíblia diz que você tem que procurar na palavra de Deus as respostas, um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, regra e mais regra. Siga o modelo, e o modelo é Cristo, certo? Ele é o modelo. Então a gente diz assim, não, eu penso de um jeito, eu me formei, agora essa é a minha personalidade. E eu sinto dizer que a tua personalidade não vai entrar lá no céu. Porque é a personalidade de Cristo espelhada em nós que vai. E isso está bem embasado na palavra de Deus. Não tem como tirar isso aí. Não tem como você criar argumentos contra isso. Certo? Sinto muito se você acha ao contrário. Você pode ter as tuas bases para crer nisso. Mas eu duvido que você vai achar a base na palavra de Deus ou na boca de Cristo
para embasar algo desse tipo, certo? Então eu citei aqui 4 literaturas bem interessantes, e eu acho que vale a pena investir, tem como, entende? Eu, por exemplo, gosto de, quando eu não posso obter o livro no papel mesmo, eu leio no tablet, né? Eu tenho um tablet só para isso, eu ganhei um tabletzinho ali, eu procuro manter um cuidado com ele para não estragar, só para mim fazer leitura ali, porque a leitura nele é muito bom. Então ali eu encho de material, de literatura para mim ler, e enfim, e logicamente eu tenho aqui 2, 3, 4 exemplares da Bíblia, às vezes com versões diferentes, porque a gente tenta buscar ali como é que eu vou dizer assim, a compreensão, a gente busca avaliar o que a linguagem está querendo trazer do original e tal. Eu particularmente procuro manter contato com pessoas que têm entendimento da literatura no original, que está escrito também, seja em inglês, seja hebraico, grego, seja em espanhol, enfim. Eu procuro botar essa corrida atrás desse material, né? Correr atrás, enfim, e estudar bastante, enfim. E tem gente que diz assim, tá, mas para que estudar tanto assim? Bom, é uma coisa particular minha, você entende? Nem tudo eu posso expor, né? Mas eu tenho as minhas razões para quê? Porque eu preciso buscar essas informações, né? E, logicamente, eu pesco com outras pessoas alguns materiais, né? E faço outras pessoas pescarem o que eu estou trazendo, mas eu sempre digo o seguinte, olha, eu cheguei a tal conclusão e eu encontrei a razão para isso aqui nesses textos. Eu levo na Bíblia, eu levo algumas literaturas e tal, mas a coluna dorsal, a coluna central aí é a Bíblia, é a palavra de Deus, certo? Então, se a pessoa olhar o mesmo texto e dizer, Christian, não sei, tem algo aqui que me faz parecer que talvez o teu pensamento tá mais para lá do que esse aqui. Tudo bem, você entende? Nós temos a maneira de visualizar um pouco diferente um do outro, as coisas, né? E todo mundo tem a liberdade para achar o que deve achar, enfim, né? Eu posso chegar a uma determinada conclusão que outros não. Por isso que um determinado assunto, irmão, o que tu viu sobre isso aqui? Porque eu encontrei assim, assim, assim. Certo? O que tu tem sobre isso? O que tu mais pode me ajudar para mim me acrescentar aqui? Ou se eu não considerar, eu vou guardar comigo, vou deixar na manga, porque para mim não está claro ainda, mas o teu parecer eu vou guardar comigo. Em um dado momento Deus vai abrir minha mente para entender por que foi compreendido da forma como tu teve também, certo? Então eu faço assim também, entende? Por mais contraditório que alguém possa ser, eu acho que nem tudo está perdido. Eu acho que precisa se ter um pouco de paciência aí, porque às vezes a gente não tem compreensão de tudo a nível de universo de todas as coisas, né? A gente não sabe de tudo, não nascemos sabendo. E tudo que temos até agora a gente teve que conquistar, certo? A gente teve que ir atrás, teve que estudar, teve que buscar, enfim, né? E quando se trata da eternidade, da tua vida em particular, então eu acho que a gente precisa dar uma atenção especial nesse aspecto, né? Mas assim, irmãos, para mim poder concluir aqui, no livro Caminho a Cristo, certo? Há uma passagem muito curiosa, que naquela discussão de, por exemplo, assim, será que eu posso vencer os pecados que eu cometi? Entende? Que a gente vai encontrar um contradição dizendo que a gente não tem como. E que, enfim, mas de certa forma também a Bíblia nos dá aquele entendimento de que tem um jeito aí de tu fazer isso aí, né? A Bíblia te leva aponta que Cristo é o que faz isso na tua vida em particular. É Ele que faz isso, você entende? Ele é a vida. Então você precisa estar grudado na vida, na videira, né? Para que essa ação dele possa acontecer na sua vida. Então, é Cristo, basicamente, quem te dá o poder para te vencer, certo? Mas assim, ó, o texto que eu queria mostrar para vocês diz mais ou menos assim, ó, quero que você preste atenção, é muito curioso, eu vou deixar na tela esse texto aqui, que diz assim, ó, por nossos próprios esforços, é impossível escapar do abismo do pecado que estamos mergulhados, certo? Nosso coração é mau e não podemos transformá-lo. Veja só, o ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro,
né? Por isso o ser humano se torna inimigo de Deus quando a sua mente é controlada pela natureza humana, porque ele não obedece à lei de Deus e de fato não pode obedecer a ela, né? A educação, a cultura, a vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação, mas nesse caso não tem valor, ok? Poderão levar uma vida exteriormente correta, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que possa agir interiormente e conceda uma nova vida que venha do alto, antes que o homem possa substituir o pecado pela santidade. Veja só, esse poder é Cristo, certo? Esse poder é Cristo. Vocês dizem assim, mas como é que a Bíblia diz ali, aquele que permanece em Cristo, este não peca? Exatamente. Quem é o poder? Você precisou permanecer em quem para que tivesse poder para não pecar, certo? E isso importa em salvação, o conhecimento correto dessas informações. E se o cara disser assim, mas tu está falando que tem um conhecimento correto, mas eu estou vendo que teu conhecimento é meio incoerente com algumas passagens aqui. Uma coisa é você pensar assim, uma coisa, todo mundo pensa alguma coisa diferente nesse aspecto, entende? Mas assim, a pescaria aqui é que é o seguinte, o tempo está cada vez mais curto e quanto mais você deixar lá na frente, quanto mais você deixar para ouvir o que o pastor, que outros irmãos da sua consideração te digam o que é verdade, se você não verificar por si, você não vai saber. E você ainda pode se perder por causa do conhecimento dos outros errado que te levaram até você. Então, quer dizer, se eu estou te levando o conhecimento errado, dá uma conferida lá você mesmo e seja convicto daquilo que tu encontrou, certo? Porque você vai ser cobrado e não vai ser por mim, vai ser por ti mesmo, porque tu teve oportunidades e você não fez. Você achou que era do teu jeito mesmo, então beleza, agora assume as consequências. Eu posso não estar certo, mas assim, eu tenho que estar convicto daquilo que estou encontrando, que estou buscando, estou indo atrás, entende? E que Deus seja justo no julgamento dele. Se ele achar justo que eu seja julgado assim, que eu seja julgado, não, eu vou ser julgado, entende? E se for justo que eu seja condenado por esse pensamento, que bom, a justiça dele seja feita. E assim a justiça dele foi feita, certo? E foi feita comigo e foi feita com você. É assim que tem que ser. Que a justiça de Deus seja feita em nossa vida. Se eu estiver errado, Ele vai julgar isso corretamente. E, logicamente, eu só tenho que aceitar o julgamento dele, porque Ele é o que melhor sabe sobre a minha vida, em particular. Se peco, se não peco, se não deixo, se deixo de fazer, se está errado do jeito que eu faço. Mas a palavra de Deus está me levando a um caminho. E quem vai julgar o caminho que estou tomando por conta do que estou entendendo, quem vai fazer esse julgamento é Deus, e eu vou ter a sentença necessária e exata para as minhas atitudes, certo? Pela minha obra, seja qual for, ok? Mas assim, queridos, eu passei alguns pontos aqui dos quais a gente vai em outro momento trabalhar individualmente os pontos, né? Eu vou mostrar as razões desse meu parecer em passagens da Palavra de Deus e talvez mostrar alguns textos da literatura cristã que também levam nessa vertente, certo? Naquela compreensão, daquela forma como foi compreendido e entendido aqueles textos na Palavra de Deus, né? Mas assim, existe salvação para hoje. Primeiro, a tua decisão é aceitar Cristo como teu Salvador pessoal, certo? E te batizar. E saber que a tua nova vida em Cristo agora deve te levar a novos atos, novas práticas, abandono de práticas errôneas para aplicar a prática daquilo que está correto. Porque agora é o seguinte, se você está, mas eu não tenho poder para fazer isso, eu não tenho força, eu faço muita coisa errada. Cristo é o poder, como a gente leu aqui, para fazer as coisas na tua vida. Não é por ti, não é você que vai conseguir fazer isso. É o próprio Cristo, certo? Então, a base disso é isso. E o Evangelho ele é muito mais simples do que a gente possa imaginar no meio de toda essa mistificação. Certo, querido? Então, assim, por hoje, o básico é isso aqui.
certo? A ponte sobre o abismo da nossa vida é o próprio Cristo. Há um abismo na nossa frente e a ponte para passar por cima desse abismo é Cristo, ok? É possível sim. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que estão te dizendo. Você está lendo uma coisa e estão te dizendo outra, certo? Eu desafio você a encontrar hoje essa salvação. Basta você tomar uma decisão. Você pode fazer hoje, ok? Queridos, saudações de novo. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.